Devo adquirir uma subcompacta como minha primeira arma? Nesse vídeo, em 5 pontos, tentarei explicar a você por que talvez essa não seja uma boa decisão. Vamos lá? Não resta dúvida de que as pistolas subcompactas, numa proposta de defesa, trazem ao seu usuário uma grande vantagem: conseguir trazê-la velada junto ao corpo sem que isso seja facilmente perceptível. Isso é um grande trunfo quando você está portando uma arma de fogo e quer se manter ali como o homem cinza. No entanto, enxergando simplesmente sobre esse âmbito, a gente passa despercebido em determinados pontos que, para aquele usuário de primeiro contato, aquele usuário iniciante, ele pode trazer um determinado prejuízo, que é o não uso dessa arma para determinadas situações e um prejuízo específico em determinadas outras. Eu vou enumerar para vocês agora, a partir do ponto 1 ao ponto 5, o que é que a gente pode observar que seria talvez pontos que você possa esquecer e seja um prejuízo para você depois que você adquire essa arma. Quantidade de munições. As pistolas subcompactas, elas trazem geralmente carregadores pequenos. Esses carregadores podem trazer uma quantidade muito limitada de munições. Ora, é da própria função dela ser pequena a arma. Se esse conjunto, se esse frame da arma ele é pequeno, não há condições de trabalhar com carregadores grandes demais. E isso permanecer em condição velada, na condição a proposta da arma. Essa redução de poder de fogo no momento de defesa pode ser prejudicial para você. A quantidade de munições sempre vai ser fundamental em combates armados. E isso pode ser uma coisa que possa trazer um prejuízo para você. Controlabilidade. Sem dúvida, conseguir controlar a sua arma entre um disparo e outro, fazer aquele agrupamento bem feito e efetivo no momento de defesa é condição fundamental nessa proposta de combate. Se você tem uma arma que tem um frame pequeno, se essa arma tem um ferrolho curto, um cano curto, é pouca massa. Todas as armas que possuem pouca massa, principalmente na parte da frente da arma, elas costumam ter uma quantidade de recuo elevada. E isso pode gerar um problema sério de controlabilidade. Atiradores experientes podem atenuar isso consideravelmente e ter ainda excelentes resultados. No entanto, na mão desse mesmo atirador experiente, uma arma que tenha mais massa e uma que tenha menos massa, como a subcompacta, ela pode trazer, sem dúvida nenhuma, um prejuízo. Vamos lá, você comprou a sua primeira arma. Você ainda não tem um projeto, um entendimento daquilo que você gosta. Você está fazendo meio que aquele tiro no escuro. Comprando uma subcompacta, você já vai entrar numa arma que tem um mínimo de versatilidade. Essa arma, ela traz uma proposta muito específica. Nasce da necessidade de trazer cada vez mais escondida, mais oculta essa arma. Não é uma forma efetiva e magnífica de combate, de jeito nenhum. Por isso que você assume uma redução da quantidade de munições para ter uma vantagem em trazê-la velada. O auge da sua proposta, conseguir uma ocultação de alto rendimento para que você possa trazer essa arma até em condições onde você tenha pouquíssima roupa. Perceba então que o uso da arma subcompacta traz uma proposta muito específica. Então, você não vai ter aquela versatilidade de uso em outras propostas que um iniciante no mundo do tiro ele precisa ter como visão para que você possa treinar de repente uma competição e aquilo ajudar no seu tiro de defesa. Você possa ter uma proposta de utilizar para um combate simulado de combate com um coldre externo. Essas armas raramente vão ter coldres externos que funcionem bem para ela. Você vai ter dificuldade de encontrá-los. Esse conjunto aí, ele pode trazer para você uma série de probleminhas que vão dificultar o seu uso nisso. Que uma arma, por exemplo, uma compacta, que já seria excelente e transita bem nesse meio, poderia resolver seu problema. Mas você, com um fetiche exagerado de querer trabalhar com uma subcompacta, não percebeu. Compatibilidade com acessórios. As armas subcompactas, muitas vezes, não conseguem ser compatíveis com a vastidão de acessórios que existam na mesma série de armas. Por exemplo, a Glock 43X ou 43, elas são subcompactas, são slimline, vamos dizer assim, que não transitam
entre a G17 e G19, que são armas full-size e compactas, em relação a quê? Aos carregadores, em relação aos colders, em relação ao conjunto de gatilho. Várias peças delas não conseguem se comunicar. Se você trabalhasse com uma arma compacta, por exemplo, uma G19, você trabalharia com peças da G17, você funcionaria com o carregador da G17, por exemplo, e com vários outros acessórios. Muitas vezes até mesmo um trilho que uma arma full size ou uma compacta possua para trabalhar com acessórios como uma lanterna, não são presentes em armas subcompactas. Algumas sim, mas muitas vezes não são. E esse é um grande problema. Não estar dentro do padrão normal de acessórios, de disponibilidade de acessórios que você pode ter com a marca. Isso é uma coisa que você tem que analisar também. Precisão. Vocês acham que uma arma subcompacta com uma distância extremamente curta entre alça e massa, um cano curto, pequeno, uma empunhadura pequena, vai conseguir ter a mesma precisão que uma arma full size? Logicamente que não. Mas eu vou convidar vocês a entender da seguinte forma. A precisão está muito mais no atirador do que necessariamente na arma. E um cano curto não necessariamente vai entregar essa diferença, essa razão exagerada de precisão entre uma arma e outra. De fato, vai haver uma diferença de precisão. Mas essa diferença de precisão é muito mais gerada pelas condições que a arma entrega ao atirador do que necessariamente a estrutura da arma e suas peças. A distância entre miras é uma coisa que reduz a precisão do atirador muito mais para a condição do atirador, ou seja, ela entrega um prejuízo ao atirador e por isso ocorre uma queda de precisão, do que necessariamente, mecanicamente, ela ser menos precisa. Você há de considerar que a arma não vai atirar parada e fixa e quem está acionando ela é um robô. Quem vai acionar ela é você. E essas condições que ela entrega a você, de fato, são fundamentais quando você precisar fazer um disparo onde você vai estar com a sua vida em risco. Então, o que é que eu acho interessante para você que está começando nesse mundo das armas de fogo? Trabalhe com algo que seja versátil, que aquela sua primeira compra ela seja extremamente aproveitável, ela tenha um raio de utilização muito alto, porque você não sabe o que você gosta ainda. Então aquela arma ali, ela pode ser extremamente transitável em várias atividades, em vários usos, em várias aplicações. Você pode competir com ela, como você pode portá-la. Você pode fazer um tipo de tiro específico de combate, com arma num coldre externo, com arma no coldre interno. Você pode colocar ela no cinto de PC e fazer um tiro prático, não interessa o uso que você dê a ela, né? Por isso que eu entendo que talvez a compra de uma arma compacta ela seja bem mais interessante. As armas compactas, elas trazem um frame encurtado e um cano também reduzido, mas não tão reduzido a ponto de lhe dar um prejuízo de peso, como também um prejuízo de precisão. Elas trazem uma distância entre miras muito parecida com a distância entre miras de uma full size, de diferença de cano aí de meia polegada, às vezes no máximo, né? Então é bem interessante o uso dessas armas. Elas vão conseguir trabalhar com carregadores de armas full size, de armas até maiores e carregadores que a marca possa trazer, como por exemplo a Glock mesmo traz o carregador de 30 munições, né? Ou outros carregadores, a própria CZ mesmo traz um carregador de 19 munições. Uma arma que não é compatível, não transita entre esses carregadores, você não poderia estar utilizando isso daí. Então pense bem, analise essas possibilidades, porque isso daí pode fazer diferença. Não é porque você está fazendo uma compra, você não possa ter uma arma subcompacta, mas entenda que essa é a sua primeira compra. Ela tem que ser muito bem feita, porque é o momento de você aprender no tiro. E no momento de aprender no tiro, existe muito mais coisas onde são necessários nosso investimento. E você precisa abrir os olhos para isso, para que você cresça e evolua cada vez mais. E aí eu indico a você a adquirir uma pistola compacta. Uma pistola compacta, ela vai lhe entregar um meio termo entre os dois mundos. E você vai transitar bem mais legal. Você vai ter uma arma velada e você vai ter uma arma que possa lhe entregar uma proposta diferenciada daquilo que ela traz de forma primária. Então você, no seu primeiro investimento, faz um investimento muito mais seguro e muito mais legal. Você pode ter uma vastidão de uso para essa arma maior. E isso é muito importante. Vai ser um momento onde você vai ter que investir muito
em munição. Se você achou interessante esse vídeo, eu peço que você indique, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo. O YouTube é uma plataforma que prejudica muito esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui, e eu fico muito agradecido se você me ajudar a levar essa informação ao máximo de pessoas. Se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram. Tem muita dica para vocês ainda aí. Se você não conheceu um curso legal de tiro para saque, eu indico a você dar uma olhadinha no meu curso. Você vai gostar pra caramba. Valeu, um abraço, pessoal. Irmão, se você divide aqui, só